Meus queridos irmãos, nessa semana passada, tive contato com o pastor Demétrio, convidando-o para poder estar conosco nessa madrugada, nesta manhã. E ele gentilmente aceitou o nosso convite. Pastor Demétrio, do estado do Rio de Janeiro, fluminense, pastoreou recentemente Iuna, no Espírito Santo, e está aqui na Igreja Memorial de Belo Horizonte já há alguns anos. Presidente da Ordem dos Pastores, secção da ABC, pastor, mestre e doutor em teologia, mas sobretudo um servo de Deus, que tem nos abençoado, tem abençoado a sua igreja e a nossa denominação nesse tempo. Está acompanhado da sua esposa, irmã Maciene, e alguns dos seus familiares que ele vai apresentar à igreja. Pastor, um prazer muito grande tê-lo conosco nessa manhã, que Deus possa abençoar o irmão nesse recado que Deus tem para a igreja, que já colocou no seu coração. Eu quero orar pelo irmão. Obrigado, Pai Santo, por tão grande privilégio que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela presença entre nós, do teu servo, pastor Demétrio, que o Senhor possa usá-lo, Pai Santo, ungindo com o Espírito Santo do Senhor, para nos falar o coração. Que ele se sinta, Pai Santo, verdadeiramente conduzido por Ti, e que todos nós sejamos abençoados. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. É uma alegria para o meu coração poder estar com vocês nesta manhã especial, a manhã da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudá-los em nome da minha família. Aqui está a minha Marciane, minha esposa, rodeada ali com nossos dois filhinhos, o Jonathan e o Daniel Santana, família que tem nos abençoado na nossa caminhada. Também está comigo o pastor Daniel Santana, quero que se coloque em pé, por gentileza, é meu irmão, e além de pastor, é um empresário na área de saúde no estado do Rio, bem-sucedido. Também com ele está a minha cunhada, Emelita Santana, ministra de música. E atrás está a minha irmã, Nadir Santana, e a minha sobrinha, Alice, que veio para comemorarmos juntos seu aniversário nesta semana. Eu agradeço a Deus essa família querida. Meu irmão é o primogênito de 10 irmãos, e com a partida de meu pai para o céu e a minha mãe, ele tomou o lugar. Então, ele está sempre cuidando de nós, nos acompanhando. Tive o privilégio, pastor Alessio, dele me carregar no colo quando ainda menino. Então, devo muito a ele, meu querido irmão. E há um grupo de irmãos de nossa igreja, lá está meu diácono Ismael, ali está o meu companheiro Jefferson de viagem, sempre comigo, a sua querida esposa, também a sua mãe e o seu filhinho. Eu louvo a Deus por estar há 3 anos no ministério da Igreja Batista Memorial. É uma igreja filha desta igreja, né? Que está completando agora, ou completou 39 anos. Uma igreja maravilhosa, uma igreja abençoada. E eu louvo a Deus por ela. E eu quero saudar os irmãos em nome dela, da minha querida igreja, também da Ordem dos Pastores, da nossa subsecção, quando estou presidente nesse tempo e servindo ao Senhor. Seu pastor me disse que eu poderia pregar até às 10 horas, bondade dele, né? Mas eu não farei isso, irmãos, tenho certeza, até porque eu preciso voltar a Memorial, estar lá às 9 horas com minhas queridas ovelhas. Mas é um prazer estar aqui. Seu pastor Alessio, é um exemplo para nós outros. Sua vida nos inspira. E eu tenho sonhado a chegar aos 37 anos na Memorial como ele está aqui. Sua vida, como disse, nos abençoa. Louva a Deus pela vida do seu pastor. Quero convidar os irmãos a abrirem comigo, por gentileza, lá no livro que Lucas escreveu. Ele escreveu a biografia de Jesus, escreveu também a história da igreja no seu primeiro século.
E aqui no capítulo 24, ele vai falar para nós sobre a ressurreição de Jesus. E é interessante, meus irmãos, que a partir do capítulo 23, Lucas começa a narrar para nós o advento da morte e da ressurreição de Jesus. É interessante que ele começa a contar para nós que Jesus foi levado a Pilatos por alguns líderes, sacerdotes daquela época. E eles levaram Jesus e à medida que chegaram até Pilatos, eles foram incitando a multidão a que predissem a crucificação de Jesus. E Pilatos então ficou como que numa situação meio complicada, porque ele interrogando Jesus, ele não viu nenhum defeito, algo que o condenasse à morte, e ele tentou então, por algumas e outras razões, a libertar a Jesus. Mas a multidão insistia para que ele crucificasse. E Mateus vai dizer para nós que, naquele tempo, Pilatos tornou-se um dos maiores pregadores, porque ele apresentou Jesus para a multidão dizendo: ao que farei de Jesus, o chamado Cristo? E a multidão disse: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E meus queridos, por ocasião da festa, era costume então soltar um preso. E havia um preso chamado Barrabás, que havia cometido um homicídio, e ele estava preso por insultar a multidão, e Pilatos então mandou que trouxessem Barrabás. E de um lado ele coloca Barrabás, de outro lado Jesus, e ele pergunta novamente à multidão: qual dos dois quereis que vos solte? E a multidão disse: olha, solta-nos a Barrabás. E ele perguntou: o que farei de Jesus, o chamado Cristo? E eles disseram todos: seja crucificado, seja crucificado, seja crucificado. E sabe, meus queridos, Jesus tomou o lugar de Barrabás. Barrabás foi para o braço da multidão, pulando, feliz. Mas lá atrás, ficou Jesus no lugar de Barrabás. Jesus tomou o meu lugar. Jesus tomou o seu lugar. Jesus morreu no nosso lugar, irmãos. No sábado, sexta-feira, bem cedinho, 9 horas da manhã, começou aquele processo. Eles então levaram Jesus e o pregaram na cruz. Pregaram as suas mãos, pregaram os seus pés. É meio-dia, diz o texto sagrado, que o céu escureceu. Os trovões relampejaram no céu. Houve trevas, porque eles estavam crucificando o Filho de Deus. 15 horas, ele morreu. Então levaram-se 6 horas, Jesus sofrendo aquele momento de agonia tremenda. E às 15 horas ele dá aquele brado, meus irmãos: está consumado. Tetelestai, toda a obra está concluída. E Jesus então morreu ali na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Arimateias, um religioso, foi a Pilatos e ele solicitou então o corpo de Jesus. E Pilatos, certificando que ele havia morrido, permitiu que tirasse o seu corpo. E ele colocou o corpo de Jesus num lençol de linho fino e colocou num túmulo, em uma rocha, e que não havia ainda sido usado. E, meus irmãos, passou-se o sábado. E no primeiro dia da semana, as mulheres, bem cedinho, prepararam aqueles perfumes e foram ao sepulcro. E quando lá chegaram, elas tiveram uma surpresa tremenda. A pedra estava revolvida. E elas ficaram como que espantadas. E naquele instante, então, o verso de número 5 do capítulo 24 diz para nós assim: e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos?
E eu amo esta passagem do verso 6 e 7, quando aqueles anjos disseram assim: não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia, irmãos. Não está aqui, eles disseram. Ele ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Meus irmãos e irmãs, o texto sagrado diz para nós que Jesus está vivo. O túmulo de Jesus está vazio, irmãos. Quando você vai ao túmulo de Maomé, lá vocês contam uma lápide assim: aqui jaz os restos mortais de Maomé. Quando você vai ao túmulo de Buda, lá você vai ler assim: aqui jaz os restos mortais de Buda. Quando você vai ao túmulo de Confúcio, lá está escrito: aqui jaz os restos mortais de Confúcio. Mas quando você vai ao túmulo de Jesus, lá está escrito: não está aqui, porque ressuscitou, ele vive. Meus prezados irmãos, quero ver com vocês então alguns pontos inerentes à ressurreição de Jesus. Primeiro deles, a importância da doutrina da ressurreição de Jesus. Meus prezados irmãos, ela é sem dúvida a base da nossa fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 17, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas glória a Deus, ele ressuscitou, e a minha fé está firmada, não num Cristo morto, mas num Jesus que está vivo, irmãos. Perguntaram a um senhor crente consagrado, temente a Deus, qual é a certeza, porque ele tinha tanta convicção que Jesus estava vivo. Como você prega que ele ressuscitou, que ele está vivo? Aonde você leu? Onde você encontrou isso? Ele disse: eu não encontrei em lugar nenhum. Ele disse: eu falei com ele hoje de manhã e ele está vivo. É a base da nossa fé. Mas também, meus irmãos, a ressurreição de Jesus, ela nos fala da divindade de Cristo. O Jesus divino, em Romanos capítulo 1, verso 4, o apóstolo Paulo disse: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, é a base, a divindade de Cristo. Ele está vivo, irmão. Irmãos, isto é glorioso para nós, mas também esta doutrina nos fala do valor da obra expiatória de Jesus. Ela nos fala também do valor das nossas orações. Meus irmãos, quando nós dobramos os nossos joelhos, nós o fazemos na certeza de que estamos diante de um Cristo vivo e que ressuscitou e está conosco. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então você pode orar, você pode buscar, você pode bater lá, porque ele vai te ouvir, ele está vivo. Ele ressuscitou. Mas, meus queridos, esta doutrina nos fala da certeza da nossa ressurreição e da nossa glorificação. Amém, irmãos? Um dia eu vou ressuscitar. Eu vou ouvir o som das trombetas. E nós vamos morar com Jesus lá no céu. Isto é maravilhoso. Mas em segundo lugar, meus queridos, as evidências desta doutrina é algo tremendo, irmãos. Os que são autoridades em leis de evidências testificam que a ressurreição corpórea de nosso Senhor Jesus Cristo tem a garanti-la tantas provas quantos fatos mais evidentes da história humana, meus queridos. Provas que seriam aceitas
em qualquer tribunal de justiça. E mais, provas sobre as quais qualquer júri basearia o veredito dos fatos consumados. Ele está vivo, irmãos. Ele está vivo, meus prezados irmãos. Quero trazer para você nesta manhã algumas provas da ressurreição de Jesus. Primeiro delas, um testemunho experimental. Meus irmãos, ardia o coração daqueles 2 discípulos pela estrada de Emaús, enquanto conversavam com o mestre redivivo. Eles estavam ali caminhando lado a lado, Jesus chegou. Enquanto caminhavam e eu conversando, e Jesus ia relatando para eles, contando da profecia. E quando chegaram a determinado lugar, e Jesus tornou-se conhecido deles naquele momento, abriu-lhes olhos, e eles estão dizendo: olha, ardia o nosso coração. Foi um momento extraordinário, experimental, que eles viveram naquele momento solene. Mas uma outra prova, irmãos, a rápida mudança do sentimento dos discípulos. Eles estavam tristes, mas de repente se alegraram, a tal ponto que Pedro saiu correndo, mas João, ao sepulcro, quando tomaram conhecimento que o sepulcro estava vazio. Mas também, irmãos, eles estavam desiludidos. Ele morreu, foi enterrado. Mas quando eles tomaram conhecimento de que Jesus havia ressuscitado, eles se tornaram esperançosos. A esperança da igreja, meus irmãos, está em que Jesus está vivo. Aí está a vitória da igreja, para a glória de Deus. Uma outra prova tremenda, o soerguimento do cristianismo e da igreja, que sem a ressurreição de Jesus Cristo não vingariam. Não, senhores. A tal ponto que lá no livro de Atos alguém disse: olha, não vamos brigar contra esses homens, porque se for de Deus, nós vamos perder. A igreja, ela se ergueu com a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ainda, irmãos, o testemunho de Paulo e sua conversão, em Atos capítulo 9, você encontra o registro. Queridos, esse é outro argumento forte, pois sabemos com absoluta certeza que Jesus apareceu após a sua morte a Saulo no caminho de Damasco e fez dele uma nova criatura, como ele mesmo escreve em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isto é a prova da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está vivo, irmãos. Mas também, queridos, o dia do Senhor. Em Hebreus capítulo 4, verso 14, a Bíblia diz: Cristo é o Senhor de um sabatino eterno no céu. Oh, glória a Deus por isso, irmãos. Ele é o sumo sacerdote. Ele está à direita do trono de Deus. Mas a ideia também da justiça de Deus é uma outra prova. Meus queridos, Deus seria justo se a recompensa do seu filho fosse o Calvário? Se Cristo não ressuscitou, meus irmãos, Deus foi o carrasco do seu próprio filho. E seria um absurdo. Deus é justo. Aliás, a justiça de Deus e o amor de Deus andam lado a lado. E por que Deus amou a mim e a você? Porque Deus amou a humanidade perdida. Ele levou o seu filho à cruz. Porque só na cruz
os meus pecados foram lavados, foram perdoados por causa do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está vivo, irmãos. Mas eu vejo uma outra prova interessante aqui, as cristofanias. É uma prova da ressurreição de Jesus. Cristo, meus irmãos, relata nos evangelhos, ele apareceu 11 vezes, em horas mais diversas, todas muito claras do dia ou da noite. E Paulo diz para nós que de uma só vez ele apareceu a mais de 500 irmãos e irmãs. A cristofania, ela mostra para nós que Jesus está vivo, irmãos. Mas ainda, queridos, a palavra de Deus a prediz. O Antigo Testamento, Paulo assim nos diz em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versos 15, 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Meus irmãos e irmãs, com certeza o apóstolo Paulo tinha em mente o Antigo Testamento quando ele escreveu essas linhas, porque ainda o Novo Testamento não tinha sido escrito e nem ainda circulava como está hoje. E poderia ser então, queridos, difícil para um leitor ocasional das Escrituras encontrar uma tal predição da ressurreição de Cristo. Todavia, há uma profecia das mais notáveis que poderia ser imediatamente reconhecida. E eu estou me referindo ao Salmo de número 16, versos 10 e 11, que diz assim, em que Davi canta com a sua linda melodia, não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo experimente a corrupção. Far-me-ás ver as veredas da vida, e na tua presença a fartura de alegria. Meus irmãos queridos, o rei Davi não se referia a si mesmo, mas se referia a Cristo, como está lá em Atos capítulo 2, versos 30 e 31, quando o médico, doutor Lucas, escreve, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o trono, prevendo isto, falou da ressurreição de Jesus Cristo, dizendo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção, meus irmãos. Olhem para o túmulo de Jesus, ele está vazio, irmãos. Jesus ressuscitou. E é interessante que no relato que Lucas faz, Mateus faz, no momento da crucificação de Jesus, ele vai dizer para nós que esta predição, ela alarmou os inimigos. Quando o corpo de Jesus foi posto no túmulo, eles ficaram apavorados, eles ficaram preocupados. E Mateus, no capítulo 27, o verso 63 a 66, diz assim, dizendo eles a Pilato, Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem. E digam ao povo, ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos, tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. Indo eles segurar o sepulcro com a guarda selando a pedra. É interessante, meus prezados irmãos, e é maravilhoso isto, é glorioso isto, sabe? O anel, o selo de César não pôde conter Jesus no túmulo. Meus irmãos, a pedra colocada à porta do túmulo
também não pôde conter Jesus no túmulo. Os guardas que ali estavam vigiando, eles também não puderam conter Jesus no túmulo. Jesus está vivo, irmãos. Ele é soberano. Nada pode conter o Filho de Deus. O Cristo ressurreto. Jesus está vivo. Mas ainda, irmãos, basta-nos a palavra de Jesus para termos toda a certeza de sua ressurreição. Porque ele prometeu e nunca falhou, meus irmãos. Por exemplo, temos a prova na aldeia de Betânia, quando ele prometeu a Maria que Lázaro havia de ressuscitar e o ressuscitou. Meus irmãos, ele prometeu mandar o Espírito Santo em João 14, 16, 18. E lá em Atos, capítulo 2, verso 1, verificou-se a vinda do Espírito Santo. Ele prometeu em João 14, 27, Jesus prometeu a paz aos discípulos e a deu, porque os apóstolos suportaram até o fim. Então deixe-me dizer uma coisa para você nesta manhã. Se ele prometeu abençoar você, ele vai abençoar. Se ele prometeu restaurar a sua família, ele vai restaurar. Se ele prometeu guardar você do mal, ele vai guardar. Se ele prometeu abençoar os seus negócios, ele vai abençoar. Se ele prometeu abençoar os seus sonhos, ele vai abençoar. O que Jesus promete, ele cumpre, irmãos. Ele não falha. Jesus não falha. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nisso. Você precisa confiar em Jesus. Ele é maravilhoso. Mas, queridos, idôneas testemunhas de vista confirmaram a ressurreição de Jesus. Por exemplo, em Atos capítulo 1, verso 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Lucas escreve: Jesus apareceu a Maria Madalena, Jesus apareceu a Pedro, Jesus apareceu a 10 discípulos de uma só vez. Em João 20, 19, a Bíblia diz: chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Ele apareceu, meus irmãos, a 10 discípulos e a Tomé, que não estava no primeiro encontro, em João capítulo 20, verso 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Mas ainda, irmãos, ele apresentou a 7 discípulos de outra vez, em João no capítulo 21, verso 1. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Queridos, provas contundentes, mas ainda, ele apresentou-se a mais de 500 pessoas de uma vez. Em 1 Coríntios 15, versos 5 a 8, Paulo escreve: e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos e irmãs, dos quais vive ainda a maior parte deles, mas alguns já dormem. Também depois foi visto por Tiago, depois foi por todos os apóstolos, e por derradeiro, disse Paulo, de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Queridos e queridas, são provas contundentes da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essas aparições não foram todas num só dia. Isto é muito interessante. Mas no decorrer de 40 dias, ou praticamente
6 semanas. Também não foram, queridos, aparições noturnas, hora em que os observadores poderiam ser presos por alucinações. Nas horas claras do dia, como nas horas da noite. Também não eram aparições à distância, às escondidas, mas próximas, ao alcance, meus irmãos, da mão das pessoas. E mais ainda, ele andava e falava com os seus discípulos, ele comia e bebia com eles. Meus irmãos, ele mostrava-lhes os sinais da lança do seu lado. E a um dos discípulos que tinha duvidado, ele disse em João 20, 27, Tomé, mete aqui o teu dedo, Tomé, e vê os sinais dos cravos, Tomé. Vê as minhas mãos e não sejas incrédulo, mas crente, meus queridos irmãos. E sabe que Jesus espera de mim e de você? É que sejamos crentes, que não duvidamos, que criamos que Jesus está vivo. Queridos, consideremos agora o grande número de discípulos que o viram. Paulo, como disse, em 1 Coríntios 15, menciona mais de 500 pessoas que o viram de uma vez. Agora ouçam-me bem, uma testemunha de vista, ou até duas, poderiam ser enganadas. Mas 500 pessoas é impossível, irmãos. É impossível. E ainda mais, se o fato da ressurreição de Jesus e das suas aparições não fosse verídico, os inimigos do cristianismo, durante os 40 dias, teriam protestado. Mas ao contrário, irmãos, muitos creram e se converteram. E de uma só vez, quando Pedro pregava, 5.000 pessoas se converteram. Para a glória de Deus. É a prova da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluindo, irmãos, ressurreição. Esta palavra resume todos os evangelhos. Esta palavra é a flor em que desabota a vida e a doutrina de Cristo através dos tempos. É o argumento claro e triunfal, donde, meus irmãos, irradia como ao centro de um sol em plena zenite. Meus irmãos, a sua divindade. É esta doutrina, queridos e queridas, que derrama clarões inconfundíveis de fé e de entusiasmo sobre toda a pregação apostólica. E mais, meus irmãos, o epinício glorioso e inaudito que os apóstolos saem cantando pelo mundo afora. Ele ressuscitou, ele está vivo, meus irmãos, e é por isso mesmo, querido e queridas, que no mais íntimo de todas as almas ressoam pelo mundo em fora as notas vibrantes e alegres da aleluia. O cântico da ressurreição de Jesus. Quero terminar dizendo a você, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Jesus está vivo. E ele está aqui. Este é o momento meu e seu
de refletirmos sobre esta verdade da Bíblia. É o momento meu e seu de abrirmos os nossos corações e pedir a Deus misericórdia. Misericórdia para aqueles que estão perdidos. Misericórdia por aqueles que não creem que Jesus ressuscitou. Na minha família, eu sei que na sua família, há pessoas que precisam ser alcançados pela misericórdia de Deus. Na minha família e na sua família, eu sei que há pessoas que precisam ser salvas por Cristo Jesus. No meu círculo de amizade e no seu também, há pessoas que precisam ser alcançadas pela graça salvadora de Jesus, o Jesus Rede Vivo. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Em todo este auditório, feche os seus olhos. Eu quero que você lembre de alguém que está perdido, que você conhece. Talvez na sua casa. Eu quero convidar você a orar pelo seu esposo. Eu quero convidar você a orar pela sua esposa. Eu quero convidar você a orar pelo seu filho. Eu quero convidar você a clamar a Deus pelo seu neto e pedir: ó Deus, salva a minha casa, salva a minha família. Não deixe o diabo levá-los para o inferno. Oh, Deus, tenha misericórdia. Meu amado irmão, Jesus está aqui. E Ele conhece você. Ele sabe o que está no seu coração. Ele tem poder para abençoar você. Enquanto todos estão com os olhos fechados, eu quero orar por você. Levante a sua mão aí no seu lugar. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos lá atrás. Pastor, há alguém na minha casa que precisa de Jesus. Talvez você nem sabe aonde ele está agora, mas Jesus sabe. Ele é onipresente. Ele sabe, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente. Você pode confiar. Este é o momento que nós vamos orar. Eu quero pedir a Deus por você, pela sua casa. Levante a sua mão aí no seu lugar, meu amado. Deus abençoe, filhos. Deus abençoe. Eu quero te dar um conselho. Deus abençoe essas mãos. Eu quero dar um conselho para você antes de orar. Ao chegar em casa ou ao terminar a oração final, pegue o seu celular, ligue para alguém que você ama e diga: olha, Jesus está vivo. Ele ama você. Ele quer restaurar você. Ele quer salvar você. Ele quer abençoar a sua vida. Vamos orar. Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está vivo, porque o seu túmulo está vazio. Glória a Deus por isso. Eu quero te pedir, Senhor, e peço em nome de Jesus, restaure as nossas famílias. Salva os maridos, salva as esposas, salva os filhos, os netos. Oh Deus, não permita que os nossos queridos caminhem a passos largos para a perdição eterna. Tem misericórdia, Senhor. Segure nas mãos desses irmãos e irmãs. Oh Deus, há poder no nome de Jesus. E é neste poder que nós confiamos. Tem misericórdia, Senhor. Continue com a tua mão poderosa sobre esta igreja. O seu pastor Arlécio, usando-o para a glória do nome de Jesus. E que esta igreja continue sendo um farol a brilhar para a glória do nome de Jesus. O Jesus que não está aqui, disseram os anjos, Ele ressuscitou, Ele está vivo. E é no nome dele que oramos. Amém.